E faz pouco mais de um mês que o governo de Alagoas dispensou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e coube aos municípios decidirem sobre o uso do item de proteção em locais fechados. Desde então, a população está dividida. Há quem ache um alívio deixar a máscara em casa e outros adotaram o uso como obrigatório para sair às ruas. Os especialistas alertam que ela continua sendo fundamental para proteger a saúde de pacientes com comorbidades e doenças do sistema imunológico. Quando vai ao centro de Maceió para fazer as compras, o Tony fica livre das máscaras no calçadão, mas escolhe colocá-la para entrar no ônibus e voltar para casa. É importante, não só dentro do ônibus, né? Principalmente onde houver muita aglomeração, muita gente, então é importante usar. Já o seu José, que veio para o centro dirigindo, não usa no carro, mas só entra na loja com a máscara. Só coloco assim, nos ambientes assim, no posto, assim, nos bancos, nesses cantos. Sempre eu sou feirante, eu ando pela feira, mas meus meninos, mas sempre com a marca direto, mas feira por todo canto. Desde o último dia 15 de março, um decreto do governo de Alagoas deixa a critério dos municípios e da população o uso ou não das máscaras em ambientes abertos ou fechados. Mesmo diante desse cenário, os infectologistas alertam que o uso das máscaras hoje ainda pode ser fundamental para o futuro da pandemia, que infelizmente ainda não acabou. O uso da máscara é optativo, não existe proibição. Os decretos eles falam como algo opcional, uma liberação. Agora essa liberação com consenso. Se ainda nessa fase nós estamos observando que existe ainda transmissão, a pandemia da Covid-19 não foi embora. Ainda nós temos transmissão num quantitativo bem pequeno. Nessa situação, se você vai para um local, vê a aglomeração e principalmente em ambientes fechados, é conveniente continuar usando a máscara. É opcional. Principalmente se você ainda não completou o seu esquema vacinal. Se você ainda não tomou as suas duas primeiras doses ou a terceira, que é a dose de reforço. Nessa situação, mesmo tendo um bom quadro de saúde, mesmo sendo jovem, não tendo nenhuma comorbidade, é interessante em um ambiente fechado e com aglomeração, a utilização da máscara, isso é um consenso. Ainda segundo o médico, mesmo com a flexibilização, é preciso reforçar a importância da máscara em todos os ambientes para aqueles que têm problemas de imunidade baixa, doenças que afetam as defesas do organismo e para os mais velhos. E aquelas pessoas que são portadoras de alguma comorbidade, tipo quadro de diabetes, um paciente oncológico, aqueles pacientes que têm algum problema na imunidade, esses, o bom senso diz que use a máscara, não deixe de usar a máscara, não há necessidade de se abrir mão dessa proteção que foi tão eficaz no momento mais crítico da pandemia. A vacinação sempre será fundamental para enfraquecer o vírus, que, segundo o especialista, ainda deve permanecer entre nós por muito tempo. O que visualizamos para o futuro é a permanência do vírus da Covid-19 no nosso dia a dia. O vírus ele vai continuar circulando. A preocupação é o aparecimento de novas variantes que consigam ultrapassar a proteção dada pelas vacinas atuais. Acredito que, mesmo aparecendo uma nova variante, nós vamos superar com uma certa tranquilidade. O que precisamos incentivar é vacinação. Aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, elas precisam se vacinar. É por isso que, faça chuva ou faça sol, a dona Tânia não tira a máscara. Durante a pandemia, eu pude observar que eu não só evitei a Covid, como eu evitei outras doenças respiratórias. E aí eu sempre me perguntei, por que não, mesmo depois da Covid ser sanada, do problema ser resolvido, eu permanecer utilizando a máscara para me proteger e até eventualmente proteger outras pessoas de algum tipo de doença, até uma gripe comum que eu tivesse, eu evitaria contaminar com a utilização da máscara. Minha proteção e proteção dos outros. E é muito importante essa fala da Tânia, porque a gente já sabe que existem em alguns países, principalmente na cultura asiática, esse hábito de utilizar a máscara.
mesmo quando você não tem nenhum tipo de sintoma. Mas principalmente se você tem algum tipo de sintoma gripal, você utilizando a máscara, você está evitando que, não estou falando que seja só Covid não, tá? Para qualquer doença com sintoma gripal, você está evitando essa capacidade de transmissão dessa doença. A gente fala muito da Covid-19, que é o nosso maior foco nesse momento, que é muito importante, a contenção ainda desse avanço do vírus, e a gente já tem a principal arma, que é a vacina, e não adianta você tomar 1, 2 doses apenas, você precisa completar o seu ciclo vacinal, que aí sim a gente vai eliminando cada vez mais a força desse vírus. Ele deve permanecer, como disse o especialista, em relação aos próximos meses, aos próximos anos, ele não vai simplesmente desaparecer assim, mas é gradativamente com a ação da população, com a vacina, com as medidas de precaução que a gente vai evitando que aquele cenário do passado possa voltar ou algo mais parecido, com novas restrições. É assim que a gente vai caminhando para a normalidade, que a gente já está vendo em diversas situações que está voltando, mas para isso a gente precisa avançar ainda mais, porque o vírus ainda faz parte do nosso dia a dia.